empreendedor não tem condições de fechar a pastelaria dele, de fechar o comércio dele, a farmácia dele, para ir até um espaço público. E Então, acredito muito que o papel do Estado é estar onde as pessoas precisam. Hoje, você estava no governo até ontem. Uhum. O que hoje o governo tem de projetos que ajudem o empreendedorismo? Então, eu vou fazer aqui o atravessamento falando sobre a segurança pública, porque Conversa muito, né? conversa muito, é fundamental. E nós fizemos algo na subsecretaria que eu tenho um carinho imenso, Samir, e eu acho que você vai ficar feliz em ouvir e saber que nós realizamos. Nós construímos e já formamos servidores municipais de 40 prefeituras e servidores do Estado. E agora nós estamos na segunda fase, né, na segunda turma, com mais 40 prefeituras e muitos servidores do Estado, que se chama um curso Gestor Empreendedor. Porque nós entendemos também que não bastava nós irmos fazer a capacitação do empreendedor. Quando ele chega para um diálogo com o órgão do Estado e do município, se do lado de cada balcão, se o gestor não compreende a potência do que nós estamos falando, ele não atua, inclusive, com a celeridade. Porque, assim, celeridade, criatividade, colaboração, não são palavras que a gente encontra no vocabulário do poder público todos os dias, de forma geral. Você encontra servidores que têm posicionamento pessoal. Mas, assim, tem uma frase que eu tenho pavor, que sempre foi assim. Né? Que a gente quase não escuta. Na Suíça Aqui a gente escuta mais. Escuta mais. Então, assim, e aí quando percebemos nós, principalmente com as prefeituras, que quando o empreendedor, o empresário chegava no município e uma demanda, por exemplo, de segurança pública é uma demanda do empresário, ela é uma demanda do empreendedor. E qual foi a nossa surpresa este ano especificamente? Nós fizemos uma articulação e nós temos vários comandantes de segurança presente fazendo o curso Gestor Empreendedor. Que bom. O que traz para ele uma percepção desde o que nós estamos falando de empreendedorismo, a gente fala de parcerias institucionais. Então, vai trazer para ele também uma percepção de que o relacionamento local com o empreendedor, ela é uma relação institucional. A gente trouxe para dentro do curso uma apresentação da AGRIO, e depois nós vamos falar de crédito para as pessoas, a população, mas existe um crédito para as prefeituras para a realização de ações e programas. Então, por exemplo, prefeituras que não têm recurso podem desempenhar funções e ações voltadas para o empreendedorismo com recurso advindo da AGRIO. E nós trouxemos isso dentro do curso. E nós trouxemos também dentro do curso um dos temas que é a participação social e o empreendedorismo. Exatamente para explicar para os gestores públicos como é que se dá essa relação que você acabou de descrever tão perfeitamente e da importância dela, para que a gente consiga, do outro lado, fortalecer as ações. Então, assim, estou aqui lhe escutando e pensando que bom que nós aqui, pelo menos nessa mesa, estamos na mesma sintonia, percebendo o empreendedorismo como algo que é em desenvolvimento econômico, local, social e também ambiental, porque não tem como fugir desse debate. Né? Assim, o empreendedorismo, ele está impactando fortemente nessas temáticas e, portanto... Sendo impactado também. Então, eu traria aqui uma perspectiva, e especialmente no campo ambiental, nós agora sofremos com muitas chuvas no início desse ano. Muito. Todo ano acontece. Qual foi a diferença deste ano para boa parte, pelo menos das situações que eu enfrentei? Muitas chuvas em áreas que antes não alagavam. Por diversos motivos, inclusive por conta de muitas obras. Nós estamos cada vez mais colocando mais asfalto e é bom. Campo Grande sabe disso. Foi exatamente. Alagamos muito. Alagamos muito, é verdade. Porém, isso trouxe para nós uma realidade diferenciada nas chuvas para o comércio. Antes alagava só as casas. Agora nós estamos tendo os comércios alagados. Então, o que nós fizemos para sanar essas questões? Tanto no município de Nova Iguaçu quanto em Rio das Ostras, nós constituímos um comitê municipal de empreendedorismo, junto com a prefeitura, junto com a OAB, junto com as associações comerciais, para fazer o acompanhamento desse empreendedor e levamos atendimento da AGRIO porta a porta.
o empreendedor não tem condições de fechar a pastelaria dele, de fechar o comércio dele, a farmácia dele, para ir até um espaço público. Então, nesses 2 municípios, nós articulamos uma ação onde nós levamos uma van de atendimento, colocamos no centro dos bairros mais atingidos e fomos porta a porta para o empreendedor. Não era uma ação social, não era uma ação específica de crédito para quem sofreu com as chuvas, para que eles tivessem acesso. 99% deles nunca tinham ouvido falar da AGRI, da Agência de Crédito, e também 99% deles ficaram absolutamente assustados de ver, e eu fui pessoalmente, tá? Uma subsecretária de Estado diz assim: amigo, vem cá, me conta aqui. Nós estamos fazendo um mapeamento, e nós fizemos um mapeamento para saber o que você perdeu. Foi insumo, foi maquinário, o que aconteceu aqui e como a gente pode contribuir contigo para você recomeçar. Então, assim, foi uma ação muito... Difícil de ver. Exato. Eu tô surpreso até. Nós fizemos e eles ficavam Muito bom. com esse mesmo rostinho aí, assim, mas pô. a senhora... Eu falei, a senhora, eu tô aqui, amanhã a gente vai estar de novo e vou fazer o porta a porta. Porque eu acredito nesse tipo de política pública e acredito muito que o papel do Estado é estar onde as pessoas precisam. Então, eu disse para eles, olha, quando eu estava na assistência e quando começou as chuvas, por exemplo, em Nova Iguaçu, primeiro dia eu estava já no comitê da assistência, porque venho de lá. Mas isso é um perfil muito grande da assistência. Exatamente. E aí, um empreendedor me ligou e falou assim, Carol, nós precisamos de ajuda porque as chuvas invadiram as nossas lojas. Eu estava no comitê da assistência, eu falei para a vice-prefeita, a doutora Roberta, que é muito minha amiga, doutora Roberta, tudo que eu podia fazer aqui nesse comitê eu já fiz. Porque eu tenho ainda muito relacionamento com as empresas, fundações, enfim. Eu agora preciso cuidar dos meus. Ela falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, vamos criar um comitê de empreendedorismo aqui na sua cidade. Semana que vem eu estou visitando os empreendedores porta a porta. Ela olhou para mim e falou assim, ninguém nunca fez isso. Eu falei, então, é por isso que nós fazemos empreendedorismo. Porque no empreendedorismo tem um monte de gente que olha e fala assim, ninguém nunca fez isso, ninguém nunca apresentou esse negócio, ninguém nunca teve a coragem de abrir uma loja. E as pessoas abriram e começaram e fizeram. E a gente fez e foi muito interessante, porque disso já se desdobrou em muitas outras ações de capacitação daquele comerciante local e da percepção deles da possibilidade do acesso à política pública. Então, de fato, quando a sociedade civil está organizada, as ações de governo estão conectadas com a realidade e as necessidades presentes, elas fazem uma boa entrega. Ainda é novo essa política pública, ainda é novo o que nós estamos construindo no estado do Rio de Janeiro, mas eu tenho dito que é um bom desafio para quem chegou agora e para quem vai chegar no ano que vem, superar as ações que nós propusemos dentro do estado do Rio de Janeiro voltado para o empreendedorismo. O que nós não vamos mais aceitar de maneira alguma é que a gente tenha retrocesso nas ações. Então, para nós, não tenho dúvidas de que o ano que vem como fortalecer ainda mais as ações de crédito, como pensar o desenvolvimento local e como estabelecer relacionamento com as associações comerciais, como estabelecer relacionamento com a territorialidade. Porque não dá para pensar o empresariado a partir daqueles que sentam à mesa para discutir uma nova planta de 5, 10, 3 mil novos empregos. Não é só sobre isso mais. Anteriormente a gente tinha a sensação de estar resolvendo o problema quando chegava uma nova fábrica. Era quase a inauguração de uma nova obra, né? Mas efetivamente não é mais sobre isso que nós estamos falando. Sim. Estamos falando desse complexo que está aqui no entorno, né, desse espaço onde a gente veio gravar, de negócios, assim, eu desci ali já olhando, falei, isso aqui até porque 95% dos empregos, eles são gerados nas micro e pequenas empresas. Exatamente. Né? Então, exato. Mas quando eu iniciei minha trajetória no empreendedorismo, especialmente na subsecretaria, boa parte do empresariado continuava com a mesma, vamos dizer assim, desconfiança que eu pensava na Secretaria da Mulher. Por que eu vou sentar à mesa com uma pessoa pública do governo do Estado? E eu disse a eles, olha, vocês têm duas possibilidades. A primeira é não estar. E o que acontece? Vocês já sabem, não acontece. A segunda é ocupar a mesa. Porque sempre que vamos abrir uma nova planta grande, o empresário chega aqui e diz assim, olha, seja o governador que estiver, nós precisamos de asfalto, de iluminação, segurança pública, infraestrutura, uma formação, uma capacitação específica na FATEC, né? Enfim. Se vocês não sentarem à mesa para dizer quais são as necessidades, elas não vão chegar.
E eu entendo que não tinha porta aberta. Mas eu realizei Exatamente. diversos momentos de porta aberta no Palácio Guanabara, que é lá a sede da subsecretaria. Nós estávamos no 5º andar. Então, para nós, nos foi dada uma oportunidade de ocupar esse espaço. E quando a gente fala do 5º andar, é porque é o andar do governador. Uhum. Nós estávamos sediados no 5º andar. Numa perspectiva de dizer assim, esse espaço está pensando em empreendedorismo efetivamente. Então, eu acredito muito, e por isso eu iniciei falando do curso Gestor Empreendedor, porque nós percebemos que não bastava que os empreendedores soubessem também dos seus direitos, era necessário que o poder público começasse a olhar com outros olhos essa oportunidade de construir política pública, desde, por exemplo, gestores da política LGBTI, que tem o seu público empreendedor, as mulheres, o desenvolvimento econômico, a cultura, a segurança pública, e aí a gente construir essa teia de um olhar que é transversal. De um olhar que fala assim, mas o empreendedorismo está em diversos setores e tem inclusive outras formas que a gente pode fazer de financiamento de ações empreendedoras no estado que ultrapassam a GRIO. Então, e que as pessoas muitas vezes não conhecem. Os editais da FAPERJ, para startups, por exemplo, para projetos porque é uma de informação inovação, que não passeia muito. Eu ia falar exatamente isso. Para mim, assim, eu fico feliz até de escutar essa preocupação da senhora que foi lá. Uhum. Mas assim, é muito difícil escutar isso e isso ser ventilado, né, nas mídias. É muito difícil. Não sei se você tem esse... Na verdade, sim. Eu milito nesse universo há muito tempo, né? São mais de 30 anos. E a percepção que eu tenho é de que o empreendedor, o empresário está de um lado e o governo está de outro. Uhum. Em trincheiras diferentes, como se fossem inimigos e um querendo burlar ou pegar o outro, sabe? E eu acho que a gente perde muito enquanto sociedade. A gente precisa entender, Oliveira, que quem financia o Estado brasileiro são os empreendedores. É isso. Se hoje tem dinheiro no governo para financiar a política pública, para custear a máquina, é porque tem o empresário para financiar. Então, sentar à mesa de forma conjunta para pensar em processos, ações e projetos que construam um ambiente favorável para empreender, para gerar renda, para gerar emprego e para prosperar, isso faz todo sentido. Mas essa, infelizmente, não é a regra. Você vê que países que desoneram o setor produtivo fazem com que a curva do crescimento ela aconteça. Uhum. E no Brasil, não pode diminuir o imposto porque você está renunciando receita. Mas não pode diminuir, mas pode aumentar. Se esse aumento da arrecadação ele viesse com a devolutiva, o que eu falei de Campo Grande? Campo Grande arrecadou 1 bilhão e 200 milhões de reais de ICMS em 2023. Qual é a grande política pública entregue para Campo Grande no mesmo volume na mesma que proporção, Campo Grande? Exatamente, na mesma proporção. Não tem. Por isso que muitas vezes se falou, Campo Grande precisa emancipar, porque você emancipando Campo Grande, você faz com que a arrecadação dos impostos seja aplicada no território. E muitas regiões que se emanciparam realmente trouxeram desenvolvimento econômico. Eu ainda acredito que a gente consiga conviver dentro da cidade do Rio de Janeiro a partir do momento que a administração pública enxergue Campo Grande com um olhar diferente. Não o lugar onde você vem buscar o voto e vai embora, onde você vem buscar a arrecadação e vai embora. Uhum. A gente precisa se assenhorar do território porque Campo Grande ele é autossuficiente em tudo. Nós temos indústria, temos comércio, temos serviço, temos entretenimento. A gente tem a necessidade do morador aqui em 360 graus atendida. Só falta a política pública chegar para estruturar a comunidade, o território onde a gente está. Então eu te faço uma pergunta. Qual o papel da SEG hoje em Campo Grande? Hoje, principalmente, é articular a chegada de política pública para o bairro, porque eu acho que isso tudo são ações estruturantes. Uhum. A gente resolveu, numa parte muito pequena,
a questão da segurança pública, trazendo segurança presente para Campo Grande, apoiando o 40º Batalhão de Polícia com a construção e a entrega da Sala Lilás, e agora a Sala da Patrulha da Infância e da Adolescência, conseguindo articular com os deputados a vinda de veículos para poder ampliar o efetivo de veículos das unidades e tudo mais. Agora a chegada das motos que a gente está recebendo no 40º também. Mas se você olhar para a saúde pública, Campo Grande tem um único hospital que foi construído em 1940 e inaugurado por Getúlio Vargas, quando a gente tinha, sei lá, 60 mil habitantes, 80 mil habitantes. E hoje tem quantos mil? E hoje com 830 mil, como é que você faz? Não passa. Quantos direito? 200 e? 230, se não me engano? Aí você imagina, você tem que fazer hemodiálise e vai pro centro do Rio. Que aí você leva 3 horas, né? Eu sou inaugurou presidente agora, né? O centro aqui em Campo Grande. Agora. Olha a dívida, histórica. É. Nós estamos falando de 1940 para 2026. Então, quem tinha que fazer hemodiálise e já sofre com a doença, tinha que sair de Campo Grande, levar 3 horas na Avenida Brasil para ir pro centro, ficar horas conectado numa máquina e depois voltar, cara. Isso é desumano. É desumano. Beira o desumano. Verdade. E por que não construir isso tudo aqui? Então, acho que o que mais me gratifica, nós não somos protagonistas de nada. Não. A gente é a engrenagem. Quando você vê a inauguração, as pessoas preocupadas em estarem na inauguração, para aparecer na inauguração, o que a gente menos quer é aparecer. A gente quer que a política apareça. A gente quer que a estruturação do nosso bairro apareça. Então, agora mesmo, a gente fez um ofício há um mês e pouco atrás, depois da visita que fizemos ao Rocha Faria, convidados pelo secretário municipal de saúde, dizendo do tamanho da carência que Campo Grande tem. As outras regiões do entorno, elas têm muito mais estruturas municipais e estaduais do que Campo Grande. Campo Grande não tem uma UPA municipal. Nenhuma. É estadual daqui? Acho que tem aqui em Campo Grande, que são poucas, todas do governo do estado, que não conversam com o município, que não estão no mesmo sistema regulatório e tem toda aquela dificuldade de transferência e tal. Eu sei que é complicado. É desafiador. Não, mas... Quanto mais difícil, mais gostoso de atingir. A gente consegue um pouquinho ali, a gente vai ajudando. Então, hoje, na sua visão, o Estado ele consegue absorver isso? Ele consegue ajudar o empreendedor? Eu diria que hoje o Estado está mais próximo de conseguir. Eu não diria que nós já conseguimos. Eu diria que nós construímos políticas estruturadas para isso, com forte atenção à capacitação, com forte atenção ao acesso ao crédito, com forte atenção na construção de uma política pública para o empreendedorismo, mas eu acredito também na necessidade de maturação. Nós estamos falando de um ano de uma subsecretaria, de uma construção de uma política pública que é muito recente. Do ponto de vista histórico, eu gostaria de voltar aqui daqui uma década. É real. Para a gente falar assim, olha, nessa última década, nós conseguimos efetivar leis que tangem desde discutirmos a questão tributária, enfim, orçamentária do Estado para o fortalecimento das políticas públicas, até esse olhar transversal para o uso do recurso público, percebendo que ele se dá desde a área da saúde até efetivamente a capacitação. E hoje ele não tem essa percepção de que ele pode se dar desde a área... E eu estou falando da saúde porque a gente tem conversado muito sobre saúde mental do empreendedor, sabe? Eles têm me pedido para construir um programa, uma ação de saúde mental voltada para donos de negócio na política pública. Isso é uma necessidade de agora. Já foi uma necessidade nossa construir saúde pública ou específica para grupos específicos. E agora nós estamos olhando para um ambiente que é necessário pensar e discutir isso e dar suporte. O ato de empreender, ele é muito penoso, né? Porque você está sozinho, né? Acho que o grande diferencial que a gente consegue trazer com o trabalho da associação é estender a mão para aquele empreendedor que ele acha que está sozinho. Quando ele vem buscar uma capacitação, e dá o norte, né, cara? Quando ele vem buscar um relacionamento, fechar negócio, conseguir acesso. A gente tem, por exemplo, um canal com a AG Rio.
o canal de obtenção do crédito, ele poderia ser muito mais fluido do que é. Por várias vezes a gente já escuta, pô, é tão difícil conseguir uma linha, pede tanta coisa, pede tanto documento, exige tanto, que às vezes a gente cansa no caminho e tenta buscar um outro crédito que seja mais caro, mas mais fácil. E aí é o que Carol fala. Mas sempre foi assim. Por que não repensar esse fluxo? Aonde a gente pode facilitar? O que a gente pode dispensar? Que talvez a gente peça há 30 anos e que pra gente essa informação não faz sentido nenhum. Eu comecei já um debate sobre pensar uma nova legislação de regulamentação da GRI. Eu tenho que pensar sobre isso. Infelizmente, nós somos atravessados pelos problemas políticos, inclusive, que acontecem e que acabam colocando um tema como esse, que é prioritário, para um segundo plano. Mas parte dos meus compromissos é pensar naquela agência especial que tem sido extremamente parceira, sabe? Eu não tenho um senão para dizer. De fato, tudo que eu propus a GRI nessa gestão... A administração. Não, a administração. É a estrutura que tá lá. É a estrutura e a forma de pensar esse acesso ao crédito, que nós não estamos falando... e aí me trouxeram algumas semanas uma informação assim, mas durante um período aqui no estado, houve um acesso ao crédito mais facilitado e nós tivemos muita... inadimplência. E aí eu disse, pois mas o problema é que naquele período especificamente, certamente houve uma facilitação de um crédito que não era vocacionado para negócios. E aí nós estamos pagando uma conta agora que não é real, que não é do empreendedor. Nem muito frouxo, nem muito apertado, Exatamente, porque o momento político naquele instante provocou uma frouxidão. E aí nós tivemos a inadimplência. Sim, mas nós também não tivemos naquele momento um olhar de acompanhamento desse crédito. A gente não tinha um relacionamento com o empreendedor da forma como nós tivemos. Nós tivemos uma abertura de crédito no momento em que as pessoas precisavam. Até para complementar a tua fala, Carol, quando eu era presidente do conselho, eu tive uma reunião com o presidente da GRI, porque o que diz se o empresário, se o empreendedor, ele tem capacidade de pagamento para uma tomada de crédito? São os números do negócio, né? Exato. E quem mais capaz do que o contador para poder ler um balanço, ler uma DRE, ler um balancete e dizer essa empresa tem saúde financeira para buscar o crédito. Essa não tem. Exato. Então, a ideia era fazer um convênio entre a GRIO e o Conselho Regional de Contabilidade para que os contadores fossem os analistas desse crédito numa primeira etapa, para depois o comitê de crédito da agência ter um trabalho mais fácil, né? E acabou não caminhando. Mas então eu tenho uma boa notícia. Nós vamos realizar um encontro de mulheres contadoras na AGRIO, para a apresentação da AGRIO para essas mulheres. Vamos, tá vendo? É um passo de cada vez. Por isso que eu falo, quem faz política pública... Amigo, eu acompanhei 18 anos da discussão do Estatuto da Juventude. Eu entrei jovem e saí, já não era mais jovem. Mas foram na meia idade já. Mas 18 anos tramitando na Câmara. E eu acompanhei do início ao fim, até o dia da promulgação. Então, quando eu falo que a gente precisa de uma década, é porque, de fato, quando a gente vai estabelecer política pública, existe um processo. E é péssimo que seja assim. Eu gostaria, inclusive, que não fosse uma década. O melhor seria que fosse um mandato. A gente acaba ficando com uma década que, assim, 4 anos do primeiro mandato você convencendo, os outros 4 você consegue construindo. Aí tem 2 que alguém chega e você tem que torcer para não resolver voltar retroceder. Tudo. Aí, passou os 10 anos, é a história do negócio. Passou 3, depois passa 5, quando chegou a 10 você fala, ok. Agora vai. Política pública não é diferente. Então, assim, e eu tô acostumada, eu falo que quem resiste, vence. Exatamente. Quem resiste, vence. Né? E esse tema, para mim, ele tá nesse campo. Então, assim, a gente tá falando aqui de que precisa ter esse olhar do que é a agência de crédito e o que é a agência de fomento. De quem nós estamos falando que é aquele crédito para a pessoa que já vai atrás de um crédito e já começa devendo. Existem muitas pessoas que estão nessa condição. Mas nós temos 2 caminhos para seguir. Fomentar, e aí eu digo que não é fundo perdido, e ter um valor específico para isso, ou essa pessoa que hoje vende bolo de pote, se ela não tiver o fomento, daqui a pouco ela vai voltar para um outro cadastro, que é o do programa social. Aí nós temos que saber... Que vai ser financiada pelo Estado de qualquer jeito. Então, exatamente. Então, a gente quer saber... Eu falo assim, qual é o debate que a gente quer fazer? Se a gente quer colocar o dinheiro público, num primeiro momento, para esta faixa aqui, a fundo
perdido, e eu coloco muitas aspas porque eu não acho que é de investimento. É desenvolvimento. Né? De desenvolvimento. Para desenvolver a sociedade. E existe um outro tipo de atendimento que é para o empresário que está conectado com a associação. E aí eu não posso ter na mesma agência a mesma política, porque não serve a esse empresário os 21 mil, que não é nada para o empresário que já está estabelecido, 21 mil. Sim, para o pequeno médio, não. Entendeu? No caso, esse é o muito apoio. importante. Sim, mas para quem está começando, está na mesma regra do pequeno médio. Aí não acessa. No caso, esse é o aporte que ele precisa, que é disponibilizado? Não, é uma linha de crédito, a linha de crédito, ela de partida é 21. é até 21 mil. Só Até que 21. a documentação é quase igual entre o que vai acessar 150 mil e o que vai acessar 21, entende? E um dos caminhos é, de fato, esse relacionamento que a gente constrói, como hoje a gente está aqui fazendo uma troca e conversando com o empresário, conversando com o empreendedor, apresentando as oportunidades, dizendo sim, existem portas a serem abertas e que a gente se coloca nesse lugar de ser esse mediador, em especial. E o outro caminho é, de fato,